Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje o Evangelho apresenta Jesus, preocupado com a hipocrisia. A hipocrisia no contexto religioso esvazia a palavra de Deus, como disse Jesus, mas esvazia a fé do coração daquele que é hipócrita, porque ele está vivendo a religião de modo falso, fingido. Eu gostaria de recordar aqui 7 passos para que a gente possa aumentar a nossa fé. E a gente pode olhar para a nossa vida e também se perguntar se nós estamos vivendo passo a passo para não cair na falsidade, na ausência da fé, ou nessa fé pela metade, vazia, falsa. O primeiro ato para não cair na hipocrisia, na falsidade, no fingimento, mas ter uma fé autêntica, coerente com o Evangelho, é rezar todos os dias. A oração, meus irmãos e irmãs, nos faz crescer na fé. Então nós somos chamados a recorrer sempre às orações, também na palavra de Deus, a oração que Jesus nos ensina, que é o Pai Nosso, para não vacilar na fé. O segundo momento é fazer um exame de consciência todos os dias, se possível à noite. Examinar a consciência faz com que a gente possa se colocar diante de Deus, recordar a nossa pequenez e recorrer a Ele com esperança, clamando o seu perdão, a sua misericórdia e entregando a nossa vida nas mãos de Deus. Terceiro momento é ir à missa. Então, para manter viva a fé, devemos não deixar de ir à missa. É preciso ir à missa com constância.
Então, muitas pessoas crescem na fé com a Eucaristia diária. Quarto ponto, ler a palavra de Deus. Ler, meditar, escutar a palavra do Senhor é um modo seguro para fazer com que a nossa fé possa ser uma fé fervorosa. Quinto ponto, guardar sempre o dia de domingo como dia consagrado ao Senhor. Então, ao longo da semana, vai ter um dia em que nós iremos aprofundar a nossa espiritualidade, a nossa fé, sobretudo tendo a Eucaristia no domingo como centro da nossa vida, da nossa semana que está para se iniciar em cada Eucaristia. Sexto ponto é procurar a confissão sempre que necessário. Mas para quem quer um crescimento contínuo na fé, a confissão precisa ser constante, ao menos mensal. O último ponto é todo ato de fé deve também gerar uma vida nova entre nós, é melhorar o relacionamento com o próximo. Então que possamos, por meio desses passos, buscar a Deus amando a Ele sobre todas as coisas, mas não esquecer da vida fraterna, do amor fraterno. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Que nós. a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.